Então, vamos dar início à segunda aula, né? Que é o resumo da hidroestática que vocês tiveram essa semana. Sou monitor dessa disciplina. E vamos para definições importantes aqui, que tem que ser lembrado. Hidroestática é o estudo dos fluidos em repouso, tá? Então, temos que saber 4 tipos: pressão, empuxo, o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. A pressão é basicamente a força exercida de um fluido, né, em uma superfície, que vai depender da intensidade e da profundidade. O empuxo é a força que o fluido exerce sobre o objeto imerso nele. É bem simplório. Agora o de Pascal e o Arquimedes que já dá uma pegada. O de Pascal é a pressão aplicada no ponto de um fluido confinado, que se transmite igualmente para todos os pontos, para todos os locais, né, no fluido. E o princípio de Arquimedes afirma que o empuxo sobre o objeto imerso em um fluido é igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Essa aqui eu vou ter um slide para demonstrar a diferença de empuxo e princípio de Arquimedes. Então vamos de tranquilidade. Esses conceitos são fundamentais para entender a flutuação de objetos líquidos e a pressão em sistemas hidráulicos e todo tipo de coisa da hidráulica, né? Então vamos para a pressão. A pressão é mais simples. Novamente, tudo que tiver em vermelho é mais importante, então só liguem para o que está em vermelho. A pressão é a quantidade da força que atua perpendicularmente em uma determinada área. A pressão é medida em Pascal pelo Sistema Internacional de Medidas, porém ela pode estar em ATM, bar, milímetros por mercúrio e metros por coluna d'água, que é MCA ou MH2O, porque água, né? Então, em um fluido, a pressão depende da profundidade em que o fluido se encontra e da densidade do fluido. Maior profundidade, maior a pressão exercida pelo fluido. Por que tu tem que aprender pressão? Porque é algo muito importante na hidráulica, mecânica dos fluidos, meteorologia e várias outras áreas da engenharia, né? Então, o empuxo é a força que o fluido exerce sobre o objeto imerso nele em uma direção oposta à gravidade. Então, a gravidade está para baixo. O objeto imerso em um fluido sofre a força igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Então, se o objeto está imerso, ele vai sofrer a força igual ao peso que foi deslocado pelo objeto quando foi botado no fluido, né? Então, ele desloca uma quantidade de fluido igual ao seu próprio volume. E o empuxo é a força resultante da pressão exercida pelo fluido sobre a superfície do objeto. É foda entender isso, tá? É bem complicadinho, tanto que, cara, tem um monte de vídeo sobre empuxo no YouTube que vai estar nos recomendados, que eu botei ali embaixo, tá? Então, o empuxo, porque é importante, construção de embarcação, submarino, boia, é super importante. E na hidráulica a gente tem que aprender por causa das boias, né? Princípio de Pascal. Esse aqui eu vou passar bem rapidão, porque a princípio de Pascal é a pressão exercida em um ponto de um fluido confinado, que é transmitido igualmente para todos os pontos do fluido e das paredes do recipiente. Então, basicamente, a pressão exercida em um ponto de um fluido é transmitida igualmente para todos os pontos do fluido e as paredes do recipiente. Isso é de boa. O princípio de Arquimedes, que agora confunde com o do empuxo. Esse aqui é uma bucha mesmo. Ele estabelece que a força de empuxo que um fluido exerce sobre um objeto submerso nele é igual ao peso do volume de um fluido deslocado pelo objeto. Vou passar aqui rápido. Aqui vai ter o empuxo versus o princípio de Arquimedes, que é a diferença deles. Eles estão relacionados, mas os conceitos são diferentes. Então, o que é? O empuxo é uma força que atua diretamente sobre o objeto submerso no fluido, e o princípio de Arquimedes explica a origem da força de empuxo sobre o objeto submerso. Então, o empuxo é uma força resultante da pressão exercida pelo fluido sobre o objeto submerso, enquanto o princípio de Arquimedes explica a origem e a magnitude da força de empuxo. Vamos agora para o resumo da aula. Isso aqui foi só uma explicação rápida,
quem quiser mais explicação vai ter vídeo aí na descrição sobre isso, porque é meio bucha isso aí mesmo. Então vamos para a pressão em líquido. A pressão em líquido é determinada pela força que é exercida sobre a superfície do líquido. Quando o líquido é colocado em um recipiente, ele exerce uma pressão sobre as paredes do recipiente. Isso é meio básico, né? Então, a pressão hidrostática é por essa equação. Então, Pzão é pressão, o ρ ali é a densidade do líquido, o g é a gravidade, a aceleração da gravidade, e o h é a profundidade do líquido. E essa equação da pressão hidrostática aumenta linearmente com a profundidade e a densidade do líquido. Então, um exemplo é se a altura da coluna líquida é de 1 metro e a densidade do líquido é de 1000 kg por metro cúbico, a pressão hidrostática gerada vai ser de 9.800 pascal. E se a altura da coluna for dobrada para 2 metros, a pressão será dobrada também, que vai ser de 19.600 pascal. Né? Basicamente a gente consegue ver com essa aqui, né, essa imagem, que o H1 aqui, a única coisa que muda é o H1 e a diferença do jato é diferente por causa da pressão. Então aqui a gente vê que é a mesma coisa, então não importa, a pressão é a mesma, não depende da área, né? Depende da altura e da densidade do líquido, por conta da própria fórmula. Né? Então, a diferença de pressão em uma coluna líquida, ela ocorre quando a hidrostática varia em diferentes alturas da coluna, quando há diferença na densidade de um líquido, e alturas quando há variação de pressão atmosférica no topo da coluna. Então é para casos assim. Então tu vai pegar só a diferença dos dois pontos e fazer a mesma coisa. Tu pega a diferença da altura, que é 1, nesse exemplo, né? Multiplica pela densidade e a gravidade, que tu vai chegar na mesma pressão, que a diferença de pressão entre esses dois pontos vai ser essa. Para que serve? A diferença de pressão da coluna líquida é importante como em medidores de pressão, sistema hidráulico e de abastecimento de água. É importante lembrar que, como foi mostrado, a pressão hidrostática em uma coluna líquida varia com a altura e a densidade do líquido, independente da forma do recipiente e outras coisas, da área. Então, a pressão é exercida pelo líquido em um corpo nele mergulhado. É igual pensar que tu tá no mar. Vai ter pressão para tudo quanto é lugar teu, porém sempre lá embaixo no teu pé vai estar uma pressão maior, porque tá mais lá embaixo, né? Vai ter mais pressão em cima de ti. Então a lei de Stevin, ela fala sobre isso. Então ela basicamente diz que não importa o local que vai estar, se for em um mesmo líquido, obviamente. Se for em um mesmo líquido, não importa o local que está, se a altura for a mesma, a pressão vai ser igual nessas alturas. Então A é igual a B e C é igual a D em relação à pressão. Então, para que serve? Por que a gente vai usar? O que dá aí? Então, reservatório elevado é o mais simples, né? Se está lá em cima e a última casa lá embaixo está numa costeira assim, vai ter maior pressão. A menor pressão porque é mais próximo. Aqui tem uma depressão e a pressão vai ser média porque não é na mesma altura aqui. E basicamente é para isso. Então, como é que se faz na teoria? Lá está a altura do teu reservatório, 214 metros, e a altura da tua casa, 144. Tu vai fazer a diferença delas, como já foi mostrado lá no outro slide, 70 metros. Então 70 metros vai ser 70 metros de coluna d'água. E aí isso tu só taca na fórmula, que é a mesma fórmula aqui. Vezes a altura, vezes a vai estar aqui a 9.800 aqui porque já foi calculado, mas vezes a gravidade, vezes a densidade. A densidade é a água, então meio que não vai dar nada. Que aqui é 9,8 é a gravidade e a densidade da água é 1000. Então já está calculado nesse y aqui, no caso.
Então a pressão vai ser de 6,86 bar, que aí vai ser aproximadamente 7, né? Então agora vem a parte dos nanômetros, que foi manômetros, que foi mostrado na aula. Basicamente é para ver a pressão em fluidos. Então tem diversos tipos de manômetros, não vou entrar em muito detalhe. Se quiser pausar e ler tranquilamente. Mas tudo vai medir a pressão. Um vai ser por dentro um fluido de mercúrio ou água, outro vai ser uma expansão e contração de uma espiral. Por exemplo, o fluido em mercúrio ou água vai ser o de U, que vai entrar em um bocal vai entrar pressão, e aí a diferença das duas colunas ali vai dar a tua pressão. Na de expandir e contrair é só ver o ponteiro. Nanômetro de diafragma é desculpa, é a deformidade do diafragma. É a mesma coisa, que vai ser medida por um sensor ali. O nanômetro de diferencial é usado para medir a pressão em 2 pontos do sistema. Então tu tem 2 pontos, tu quer saber a diferença das pressão ali e assim vai. Manômetro de pressão absoluta é o que quase todo mundo tem, que é mais de boa. É só enfiar no negócio e aí vai. Só vai aparecer os PSI ali e aí essa já é a tua leitura. Agora os transdutores, que é a parte mais interessante, sinceramente. Eu não acho muito interessante o manômetro, tanto que passei rápido. Mas os transdutores eles são mais interessantes por quê? Porque tu não precisa ir lá para ler. Então ele converte a pressão em sinal elétrico. E esse sinal elétrico tu pode medir com um Arduino, tu pode medir com alguma coisa para fazer uma automatização desse leitor de pressão. Muito mais interessante. Então o de pressão piezômetro é uma membrana que converte em sinal elétrico. E quando essa pressão é aplicada na membrana, ela se deforma gerando uma carga elétrica, que é medida por um circuito, que é essa plaquinha eletrônica aqui. Então entrou a pressão, o sensorzinho, placa eletrônica, a conexão elétrica e o sinal de saída. Ah, mas por que é mais interessante esse? Porque tu não vai precisar ir no campo ler, primeiramente. Já vai ter tudo no sinal de casa, se tu tiver um Wi-Fi na roça, né? Ou por cabo mesmo. Aí vai pela tua vontade de ficar em casa, né? E tem diversos transdutores igual o manômetro. Tem um transdutor de 2, tem transdutor para uma outra finalidade, transdutor de pressão de fibra ótica. Tem diversos outros transdutores. Então vou mostrar uns vídeos importantes aqui. 3 vídeos no YouTube, que são esses aqui. Então, como funcionam os manômetros, a hidroestática, tá tudo na descrição. Hidroestática, que é o do Messalva aqui, que tem o resumão. E o exemplo de pressão de coluna d'água. Aí no outro vai ser a minha referência, que é o material do professor Antônio Augusto. Material perfeito, não tenho o que reclamar. O livro da matéria de hidráulica agrícola, do professor João B. Tolentino. Ele é um livro muito bom para teoria. Tem tudo aqui, o que eu acabei de falar, a lei do Pascal. Aí tem a imagem, o vídeo sobre isso, um exercício resolvido. E tem um vídeo no YouTube de introdução à hidráulica agrícola da Unesp, que é um ótimo professor também. Já vi as aulas dele e é show de bola. E é só isso, galera. Valeu!